Então, coloquei para gravar. Estamos gravando. A aula do dia 11 de fevereiro de 2021, a turma 3B, 3C, subsequente, 2021, 2022, aliás. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Está compartilhado. Então, vocês devem estar vendo aí a minha apresentação de transistor de efeito de campo. A princípio, começo a matéria com a matéria padrão de tecnologia, que é JFET. Mais para frente, a gente pode trocar de acordo com até o interesse da turma. A gente pode trocar por outra disciplina. Mas vamos lá. Deixa eu arrumar aqui a minha câmera, que a minha câmera está estranha. Acho que agora ficou melhor. Vamos lá, então. A gente vai falar sobre transistor de efeito de campo, que é um nome genérico para vários tipos de transistor. E a primeira pergunta que surge aqui é para que serve um transistor, né? A gente não consegue iniciar essa aula sem dizer e sem passar por isso, porque senão a gente começa a explicar coisas internas e parâmetros e a aula vira uma maluquice que não faz sentido nenhum. Então, para que serve um transistor? O que se usa um transistor? Aqui tem, por exemplo, um exemplo de transistor, né? O TO92, que é o encapsulamento plástico, que é muito comum para transistores, tanto FET quanto BJT. E todos os transistores servem basicamente para a mesma coisa, que é um controle de potência, né, de energia, feita a partir de uma fonte com baixa energia ou baixa potência. Então, alguma coisa de baixa energia vai comandar uma saída de alta energia. Você vê que eu uso o termo energia, que é mais genérico, né? ao invés de tensão e corrente. Porque não necessariamente existe alta tensão de um lado e baixa tensão de outro. E nem corrente, não necessariamente. Ora, a energia é bem óbvio que tem que ter, né? E potência também tem relação com energia. Mas o transistor, ele fica aqui. Aqui fica o transistor. E todo transistor precisa receber alimentação de fonte. Então, ele precisa receber uma alimentação que tem que vir de uma fonte confiável. Então, o transistor, ele não cria energia. A energia que chega aqui na carga, ela sai da fonte. O transistor não consegue criar energia. Quem cria energia, na verdade, quem transforma e libera energia é a fonte. Mas o transistor está aqui para fazer a baixa energia controlar a alta. Então, vai haver aqui uma similaridade, né? Então, se tiver essa baixa energia, vai ter essa alta aqui. Se não tiver, não vai ter essa alta aqui. Ou seja, essa baixa energia vai controlar essa alta. Então, um exemplo disso é o controle remoto da televisão. Então, o controle remoto da televisão, ele aqui. O controle remoto da televisão, ele tem um LED aqui na frente, né?
um LED infravermelho aqui na frente. Deixa eu ver se vocês veem esse LED. Ah, ó ele piscando lá, ó. Viu? E você só está vendo esse LED piscar porque todas as câmeras de celular, todas as câmeras webcam, todas elas conseguem pegar um pouquinho do infravermelho, né? Então, infravermelho, a câmera é sensível, então a câmera pega um pouquinho de infravermelho para melhorar o seu, olha aí piscando lá, para melhorar o desempenho da câmera embaixo, embaixo. Eu estou apertando o botão, né? E você está vendo o LED piscar. Então, toda câmera de celular, tablet, webcam, ela tem sensibilidade, um pouquinho de sensibilidade de infravermelho para poder funcionar melhor, ter um bom desempenho com baixa luminosidade. Né? Porque com baixa luminosidade, a única coisa que você tem é infravermelho, que é basicamente calor. Né? E a energia que sai aqui desse LED, olha ele lá, ó, piscando. A energia que sai do LED é muito baixa, muito baixa, para conseguir acionar um transistor, acionar um relé, acionar alguma coisa, chegar num microprocessador. Então, ela é muito baixinha. Então, a primeira coisa que tem que fazer é passar por um transistor que vai passar essa baixa energia que sai do controle remoto para uma energia mais alta, que vai ser enviado para um outro circuito, que vai ser amplificado de novo e de novo, né, assim por diante. Boa noite, Márcio. Quem tiver sem microfone pode enviar qualquer coisa aqui pelo chat, não tem problema. E interessante que na televisão a primeira coisa que tem é um fototransistor, que é um transistor que amplifica a luz. Então ele pega a luz com bem pouca energia e amplifica para você ter um sinal de mais alta energia, né? A saída é elétrica, mas não precisava ser um fototransistor. Outro exemplo possível daqui desse efeito é o 2G, 3G, 4G, 5G ou qualquer G que você tem. Qualquer sinal de celular, ele chega no celular muito pequenininho, menos de 1 microwatt na maioria das vezes. E antes de fazer qualquer efeito em qualquer lugar, antes de você conseguir usar aquele sinal para alguma coisa, a primeira coisa que você precisa fazer é amplificar esse sinal. E a amplificação é essa ideia, em você entrar com baixa energia e sair com mais alta energia. Né? Pouquíssimos países conseguem fazer transistores especiais para amplificar frequências elevadas na ordem de 2, 3 GB, que é a frequência desses sinais de internet atuais, também é a frequência do Wi-Fi. Mas o transistor precisa ser especial, mas a ideia de transistor é a mesma coisa. E aqui, não importa se esse transistor é um BJT, que é o transistor convencional. Convencional porque ele é o mais antigo, né? Ele foi mais utilizado ao longo das décadas. O primeiro rádio transistorizado usava esse transistor. Foi o primeiro grande substituto da válvula. E a válvula? A válvula está aqui também. A válvula está aqui também. A válvula também servia para isso. A válvula também tinha esse objetivo. O problema da válvula é que ela era grandona, enquanto o transistor é pequenininho, a válvula era maior, né? E a válvula precisava de alta tensão, além de esquentar. Então a válvula esquentava, precisava de alta tensão, mas ela fazia a mesma coisa que o transistor faz, ou seja, pegar um sinal pequeno e transformar num sinal maior, proporcional a esse sinal pequeno, certo? Tanto faz se for um BJT ou um FET. E aí entra o transistor que a gente está aprendendo agora, o JFET, que é o FET mais simples, ou o MOSFET, que praticamente hoje é 100% dos circuitos, 100% dos circuitos são MOSFET. Todos servem para a mesma coisa, todos têm o mesmo objetivo: pegar um sinal de mais baixa
energia e transformar em mais alta energia, né? É lógico que existem aplicações específicas de MOSFET, BJT e tal, que pode ser que não seja exatamente assim, mas assim, quase todas as vezes que você tem um MOSFET em algum lugar, ou um BJT, ou um FET, o objetivo é esse aí, dar energia ao sinal. Às vezes o objetivo é dar tensão, às vezes o objetivo é dar corrente, o que no final das contas é energia da mesma forma, mas é esse o principal esquema, né? E o BJT faz isso. E o BJT a gente já viu, vocês já viram em outras matérias para trás. O FET vocês também já viram, mas o FET faz parte desse conteúdo, mas isso não significa que eu não possa voltar no conteúdo de BJT e dar de novo alguma coisa que não tenha sido compreendida, qualquer coisa que precisar. Tá? Então vamos lá para introdução. A gente já sabe para que serve o transistor e vamos ver as diferenças entre o transistor BJT, o bipolar, para o transistor FET, Field Effect Transistor. Então, o transistor bipolar é um transistor controlado por corrente. Isso significa que o controle, esse controle aqui, né, de baixa energia para alta energia, no BJT ele vai ser feito por corrente. É uma corrente na entrada ou base, né, IB, que vai controlar uma corrente na saída. Então, esse aqui é o circuito mais famoso de transistor BJT, em que você tem IC, que é a saída, controlando o IB. Então, não se confundam aqui com a corrente, né? com o sentido da corrente, porque aqui dá a impressão de que a entrada é assim e a saída é assim. Né? Mas a gente já viu que energia não necessariamente segue o mesmo efeito da corrente. O fato da corrente estar entrando não significa que é uma energia saindo do circuito. Né? Energia é outra coisa. A energia é o quanto esse resistor aqui, por exemplo, esquenta. Ou se fosse aqui uma lâmpada, o quanto essa lâmpada acende. Então, não faz se a corrente estiver nesse sentido aqui ou nesse sentido aqui, os dois fazem o resistor esquentar. Então, os dois têm uma transmissão de energia. Né? E então, isso aqui é a saída, que é o que eu quero, a saída, e esse aqui é a entrada. Então, o controle é feito por corrente. E a corrente de entrada, que é a base, corrente base, controla a corrente de saída, que é a corrente de coletor. No caso do FET, na verdade, você tem um controle feito por tensão. E isso sempre me confundiu quando eu estava aprendendo, porque V igual a RI, né? Então, se V igual a RI, que faz diferença controlar por tensão ou por corrente, afinal, V igual a RI, você tem bom, estava falando. Tanto faz, então, tensão, corrente. Por que a gente diz que o FET é controlado por tensão e o BJT é controlado por corrente? Na verdade, a razão é da construção do MOSFET. Na construção do MOSFET, uma tensão aqui controla essa corrente, que se chama ID, né? Essa tensão controla essa corrente porque essa corrente de entrada aqui é basicamente zero. Então, na verdade, você não consegue fazer a mesma coisa que nesse circuito, em que a corrente de entrada controla a corrente de saída. Porque aqui não existe corrente, praticamente não existe a corrente de entrada. Né? Praticamente a corrente de entrada é zero. Exatamente por causa dessa razão, e que a gente diz que ele é controlado por tensão, porque a corrente é praticamente zero. Então, não teria sentido você dizer que uma corrente zero controla a outra. Né? Como é que zero vai controlar alguma coisa? Não faz sentido. Né?
Pelo menos aqui não faz sentido. Ela é sempre zero a todo momento. Então, por isso que a gente diz que a tensão controla a corrente. Isso acontece em todos os FETs, não só no FET que a gente vai aprender hoje, o JFET, como nos outros FETs que existem também. A vantagem do FET em relação ao transistor bipolar não fica muito clara agora, principalmente porque a maioria dos livros diz isso aqui, ó, altíssima impedância de entrada. E quando alguém fala alta impedância de entrada, normalmente fica uma coisa estranha na cabeça, né? Pô, mas o que isso significa? Né? O que exatamente quer dizer alta impedância de entrada? Então, essa frase aqui, ela fica melhor agora. Na verdade, é quase um sinônimo de você dizer alta impedância de entrada. Essa frase aqui é quase sinônimo disso. Ela quer dizer o seguinte, que muito pouca energia controla muita. Então, ele é um transistor muito melhor que o BJT nesse sentido, porque ele é capaz de com muito menos energia, controlar uma energia muito maior. Então, o FET ele é capaz de amplificar muito mais e ser sensível o suficiente para captar sinais cada vez menores. Né? E isso é bastante interessante. O FET foi, a partir da adoção dos FETs, foi o fim das válvulas. Né? O BJT substituiu a maior parte das válvulas e os FETs substituíram as válvulas que sobraram. Então, até a década de 80, era muito comum você encontrar alguns equipamentos com FETs, com BJTs e válvulas, né? Porque a válvula ainda era mais sensível que os BJTs. Hoje não. Hoje o FET substituiu praticamente todo o objetivo de circuitos valvulados. Só se usa circuitos valvulados hoje em dois casos, que é alguma experiência de física muito específica, que precisa amplificar coisas muito, muito, muito pequenas, tipo alguns elétrons. A válvula válvulas especiais ainda pode ser mais sensível. E no caso de você precisar montar um circuito clássico, antigo, para fazer algum teste, né? O pessoal de música gosta muito de fazer isso, montar circuitos valvulados velhos, antigos, para fazer um teste, como se aquilo fosse o suficiente para você tocar igual o Jimi Hendrix, né? Mas não era isso que era o talento do Jimi Hendrix. Não era a válvula, era ele, né? Mas isso é muito comum em música e não há nenhum circuito hoje que vale a pena usar a válvula. Na maioria das vezes não vale a pena. O FET foi a pá de cal em todos os circuitos valvulados, né? Então vamos ver logo de cara a simbologia do FET. Já tinha usado um símbolozinho. Esse círculo aqui é opcional, então não necessariamente precisa desse círculo. Esse círculo aqui é muito comum em alguns circuitos grandes para poder dar o foco, né? Para você olhar aqui, e tem um círculo aqui, é porque tem alguma coisa. Mas o círculo não é obrigatório, não. Então, existem dois modelos de JFET, que é o FET canal N e o FET canal P. E o esquema é o mesmo do PNP e NPN. Então, você tem no BJT, você tem o NPN, NPN e o PNP. E se você não sabe a diferença do NPN para o PNP, e nem por que existem os dois, vai ficar difícil explicar por que tem canal N e canal P. Né? Mas o principal objetivo é o seguinte: você precisa de um transistor, eu vou desenhar aqui um NPN, né? E um PNP. Então, você geralmente precisa de um transistor em alguns circuitos, né? Capaz de amplificar. Opa, fiz errado. Opa, o que aconteceu? Ah, tá. Agora está certo. Em alguns circuitos, você precisa de um transistor capaz de controlar a corrente numa direção e um outro transistor capaz de controlar a corrente na outra direção. Pode parecer estranho porque eu desenhei aqui a mesma direção, não é? Mas não é não, porque como a carga fica aqui,
essa corrente aqui, ela estaria assim, né? Indo para cima. E essa corrente aqui estaria indo para baixo. Então, existem muitos circuitos em que você precisa ter, ao mesmo tempo, o controle da corrente numa direção e na outra. Então, você usa um transistor para controlar uma direção e um outro transistor para controlar a corrente na outra direção. E isso acontece quando você tem alguns tipos de carga. Alguns tipos de carga são muito importante em alguns tipos de carga você ter esse controle. Duas específicas famosas são o motor, porque você precisa girar o motor para uma direção ou para outra, né? E o alto-falante, que você precisa empurrar para frente e depois empurrar para trás. Então você usa uma tensão positiva para ir para frente, isso é uma referência, né? E uma negativa para ir para trás, por exemplo. E sempre que você precisa ter, ao mesmo tempo, transistores com uma direção de tensão, uma direção de corrente, e um outro transistor com a outra direção de corrente, você usa NPN e PNP. Então, esse aqui em cima é NPN, e esse aqui embaixo é PNP. Tem também umas outras aplicações especiais, mas essa é o principal objetivo de você ter os dois modelos de transistor, né? É o que conduz para uma direção e o que conduz para outra direção. Interessante, imagine, por exemplo, água, né? Você não vai ter uma bomba que empurra para a direita e uma bomba que empurra para a esquerda, né? Isso não funciona. Mas imagine que você precisasse de uma bomba para botar água e de uma bomba para tirar água. Então, uma bomba seria o NPN, outra bomba seria o PNP, né? Mas no caso aqui, no caso de água específica, as bombas são iguais, né? E no caso dos transistores é importante porque esse aqui está conduzindo de coletor para emissor e esse aqui está conduzindo de emissor para coletor. Então, eles estão conduzindo na direção oposta, né? E os FETs, eles também têm o seu oposto, né? Que é o canal N e o canal P. E da mesma forma que no BJT, tipo 90% é N. Porque na maioria das aplicações você não precisa das duas direções. Você só precisa de uma direção. Então você poderia usar o N ou o P. Então é um padrão de mercado você ter ser o N. O N é o padrão de mercado e o P é tipo 10% da produção de transistores, né? E é mais ou menos a mesma coisa NPN e PNP. Você a cada 10 transistores que você encontrar, você vai encontrar 9 canal N ou NPN e só um PNP, a não ser, lógico, você esteja em algum circuito muito especial que tenha mais PNP por alguma razão. Mas FET é até menos comum o canal P, né? E a diferença do símbolo é a seta. A mesma coisa do NPN com PNP, né? A diferença do símbolo é a direção da seta. Então, a gente está falando agora de um FET chamado JFET, que é um tipo de FET. É o tipo mais antigo de FET. E a gente vai ver por que ele tem esse nome agora. Então, o JFET é o FET de junção. O J é o J de junção. E por que a gente chama ele de FET de junção? Porque é uma junção PN, né? Ó, PN está aqui, né? Essa junçãozinha aqui, ó, esse pedacinho aqui é uma junção. Não é uma junção igual a uma junção de um diodo, né? Porque numa junção de um diodo, você tem P de um lado, N de outro, e pronto. Os dois são iguaizinhos, né? Os dois são do mesmo tamanho, encaixadinhos. No caso do JFET, no caso do canal N, né, o P é menorzinho e o N é maior. Então é como se você tivesse, imagina que você faça assim uma bola grande de massinha de modelar e você bote uma bolinha no cantinho
que faz o canal P. A construção não é exatamente assim, mas é parecida a ideia de você ter um pouquinho de bloquinho P no cantinho e no outro canto, né? Existe um terminal que é ligado aos bloquinhos pequenos. Esse terminal se chama gate ou porta em português. Um lado chama dreno, o outro lado chama fonte, drain e source. E esse aqui se chama porta. Ele está ligado dos dois lados, né? Ele está ligado dos dois lados. Então, você imagina assim o FET aqui, né? Se essa caixinha aqui fosse o FET, ele estaria ligado aqui dos dois lados. Vocês veem a minha câmera? Eu fico fazendo movimentos, eu não sei se vocês veem a minha câmera. Sim, consigo ver a câmera. Consegue ver? Eu também posso aparecer aqui no meio. Ó. Então, imagina que esse bloco aqui, na verdade, esse bloco aqui é o meu fone Bluetooth, mas eu estou usando como exemplo, que ele parece um pouquinho o quadrado que está ali no PowerPoint, né? Então, você tem um bloquinho P aqui desse lado, um bloquinho P aqui desse lado, e ele inteiro é N, né? E, legal. Então, como o FET é feito por uma junção PN, a gente chama ele de FET de junção. E todos os FETs, eles controlam a corrente através de um campo elétrico. Então, Field Effect Transistor. Então, FET significa Field Effect Transistor. Então, Field Effect Transistor, FET. E a gente vai ver como que esse campo elétrico aparece, né? E como que ele consegue controlar a corrente principal. Né? A corrente principal é essa aqui, ó. É a corrente de dreno para fonte. Então, existe um campo elétrico que controla essa corrente aqui. Sempre que você tiver um campo elétrico controlando a corrente, você tem um FET. E o que é campo elétrico? O campo elétrico, em física, de forma assim, bem simples, campo elétrico é uma distribuição de cargas. Quando você tem uma distribuição de cargas em algum lugar, você tem um campo elétrico. Então, é a mesma coisa, você pega um campo de futebol e botar um monte de carguinhas ali espalhadas pelo campo de futebol, você tem um campo elétrico, né? Porque as cargas são elétrons, né? E é mais ou menos essa a ideia. Então, existem cargas que se formam aqui nas junções PN. Essas cargas formam um campo elétrico e esse campo elétrico controla a quantidade de corrente que passa aqui. E isso é fantástico. Por quê? Um campo elétrico são só as carguinhas michurucas que ficam ali. E essas carguinhas michurucas, com muito pouca energia, que podem vir de um microfone pequenininho, de uma antena, uma antena do seu Wi-Fi, pode vir da luz do controle remoto, do fone Bluetooth, né, do sinal do Bluetooth. Então, aquelas carguinhas michurucas pequenininhas, elas são capazes de controlar uma corrente grande, certo? E, inicialmente, essa corrente não era tão grande assim, eram uns miliamperes. Depois os FETs foram melhorando, 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 e você já tem hoje FET barato, de 50 amperes, capaz de, com pouquinha energia, conseguir controlar os 50 amperes de cara. Isso dá uma capacidade fantástica ao equipamento. Né? Você passa a ter, por exemplo, um microprocessador, michuruca, pequenininho, que dá uma correntezinha michuruca na saída, e essa correntezinha michuruca na saída, um pouquinho de energia, controla 50 amperes tranquilamente, graças a um MOSFET de potência. Né? E isso é a chave para você entender para que serve MOSFET e JFET. E como que essas carguinhas controlam a corrente grande é o que a gente vai ver. Mas a corrente é feita, o controle da corrente é feito pelo gate, ou porta, né? E a corrente circula do dreno para a fonte. Né? Tanto faz se ele for canal P ou canal N, é a mesma coisa. A única diferença é que a corrente é no sentido oposto, ou seja, é da fonte para o dreno, é no sentido oposto, mas ainda assim o controle é feito aqui na porta. Você pode encarar o FET como uma
uma torneira em que um lado da torneira é o dreno, aliás, desculpa, o lado que entra a água, que está na parede, é o dreno, o lado que está do lado de fora, lado de fora, é a fonte, ou o contrário, né? Tanto faz se você está usando o canal N ou o canal P, e o controle do FET, né? A porta seria o controle da torneira, né? Você pode abrir ou você pode fechar. Então, você pode abrir e passar lá os 50 amperes que você queria, ou você pode fechar e não passar nada. E ele é analógico, entende? Você pode fazer um esquema de passar 10 amperes, passar 20, passar 30, passar zero, e você tem um controle da quantidade que passa. Essa ideia de ter um controle da quantidade que passa pode ser usado para o circuito de carga de bateria. O que é carregar uma bateria recarregável? Lógico. Carregar uma bateria é você forçar uma corrente por ela. Então, quando você está usando, a bateria está te mandando corrente. Quando você quer recarregar, você tem que enviar corrente para a bateria. Mas quanto de corrente você tem que enviar? Depende do tamanho da bateria e depende do quanto ela está carregada. Se estiver muito carregada, você tem que mandar mais corrente. Você não pode mandar muita, porque pode queimar. E existe um FET na saída do carregador ou dentro do seu celular, né? Geralmente fica dentro do celular, se for celular, a bateria for do celular. Existe um FET lá dentro que controla a quantidade, controla com precisão a quantidade de corrente. Para quê? Para carregar rápido e não queimar, e nem ter risco de explodir ou de aumentar a temperatura da bateria. Então, ele controla a tensão, ele controla a temperatura da bateria para saber quanto certinho de corrente tem que enviar. E o controle é feito pela porta. Você vê que o MOSFET é burro. Ele só está ali olhando e controlando. Quem realmente tem a inteligência de descobrir quanto que precisa é o que você envia para a porta. Geralmente vem do microprocessador, no caso da carga de bateria. Né? Então vamos ver o funcionamento do JFET, como que ele funciona e como é que ele consegue como que ele consegue ter uma corrente de dreno para a fonte e a partir de um controle. Né? A primeira coisa então que a gente vai fazer para descobrir como que o FET funciona é montar esse circuitinho. Na verdade, a gente está montando no papel, né? Montando. Mas no laboratório, eventualmente, a gente montaria esse circuito de verdade. E a primeira coisa, então, a fazer é botar uma fonte, do dreno para a fonte, e colocar o gate para a massa. Né? E quando a gente faz isso, a gente está dizendo que a gente não vai fazer nenhum controle, a gente só vai ver como funciona. É mais ou menos essa ideia. Então, a primeira vez que você está ligando um FET, essa ideia é boa. Você não vai fazer nenhum controle, você vai simplesmente ver se ele está funcionando. É a mesma coisa que você deixar a torneira aberta para testar se está tudo funcionando. Então, é mais ou menos isso que a gente vai fazer. A gente vai deixar a tensão aqui para a massa 0. Então, essa tensão aqui nesse ponto é 0. Isso significa que a gente não está fazendo nenhum controle, porque se a gente estivesse fazendo um controle, a gente teria que mexer nessa tensão. Essa tensão é a que controla o funcionamento do JFET. Né? E a gente vai ver o que vai acontecer com essa corrente aqui, ID. Se ela vai existir, se ela não vai existir. E logo de cara, a primeira coisa que você tem que ver é a seguinte. Existe uma junção PN aqui e uma junção PN aqui. Então, esses dois pontos aqui, esse aqui e esse aqui, são junções PN. Então, a junção PN lembra um diodo, certo? Isso aqui é basicamente um diodo. PN, PN é um diodo. A gente pode dizer que se você pegar um ponto no centro do FET, então eu vou pegar aqui um ponto no centro do FET. Se eu tiver um ponto aqui no centro do FET,
Em relação a esse ponto aqui, ó, eu tenho uma junção PN, porque esse lado aqui é N. A mesma coisa acontece se eu pegar desse ponto aqui para cá. Embora não esteja aqui nesse gráfico, eu quero que esse ponto também seja 0 volt, ou seja, ele também seja para massa. Tá? Aqui também é PN. Também é PN. Então, eu vou redesenhar esse circuito assim. Eu vou botar aqui o gate. Aí eu vou botar PN a partir do centro. E eu vou botar NP, não é isso? NP a partir do centro. Esse ponto também se chama gate. Os dois pontos se chamam gate, eles estão curtos, né? Esse ponto aqui é o centro do FET, vou botar C, centro. Esse lado aqui está em 0 volt, vou botar para massa. Esse lado aqui também está em 0 volt, vou botar para massa. Essa tensão aqui não é zero, essa tensão aqui no centro não é zero. Por quê? Ela vem da fonte, tá vendo? Ela vem da fonte. E entre o dreno e a fonte, você tem material N. Isso aqui é material N, do dreno para a fonte. Então, basicamente, o que você tem aqui é um resistor para massa e um resistor indo para mais V. Porque material N é um semicondutor, certo? E um semicondutor é um resistor. Ele não conduz tão bem quanto um fio e nem tão mal quanto o isolante, ou seja, ele é um resistor. Então você tem aqui o material N, que é basicamente um resistor. Alguém poderia me dizer qual é a tensão aqui nesse centro? É a tensão do resistor? Não, qual é o valor de tensão nesse centro? Imagine que esse cara aqui seja 12 volts. Isso aqui é um exemplo, tá? Um exemplo, 12 volts. Se a alimentação é 12 volts, então esse cara aqui seria 12. Mais 12. Os dois resistores são iguais, né? Eu não falei isso ainda. Os dois resistores são iguais. Por que eles são iguais? Porque você tem o mesmo material em cima e embaixo. Então, os dois resistores são iguais. Então vai ser metade do valor de VDS, né? Metade, exato. Vai ser metade do valor de VDS, ou seja, vai ser 6 volts nesse caso, né? Então, essa tensão aqui, digamos, é 6 volts. Então, isso aqui é só um exemplo. É metade de VDS, como não vi quem falou, mas é metade de VDS. Então, tá lá, 6 volts. E aí vocês me digam o seguinte, esses diodos que eu desenhei estão reversamente ou diretamente polarizados? Lembra qual é a diferença? Diretamente polarizado significa que vai passar corrente. Reverso significa que não vai passar corrente. Tá reversamente polarizado. Tá reverso, né? Porque para ser direto, eu precisava ter uma tensão mais alta aqui nesse lado do que nesse. Por exemplo, isso aqui que eu desenhei. Ó. O símbolo do diodo mostra isso. O símbolo do diodo mostra qual é a direção de condução. Se aqui é 6 volts e aqui é 0, esse diodo não está diretamente. Nem esse. Ó. Nem esse. Então, os diodos estão reversamente polarizados, certo? E aí? Que conclusão a gente chega do diodo reversamente polarizado? Sempre que você tem um diodo reversamente polarizado, você tem uma camada que a gente chama camada de depleção. Então, vamos ver se vocês lembram o que é a camada de depleção e o que ela faz num diodo convencional. Então, você tem aqui um diodo. E aí você tem P aqui, N aqui. De um lado e do outro.
Se a tensão aqui for mais V e aqui for zero, você tem, então, a condução direta. Então, você vai conduzir energia, né? Mas não é o que acontece aqui. O que acontece aqui é o contrário. O que acontece aqui é você ter o lado P na massa e o lado N no mais V. Quando isso acontece, não há condução de energia, não há condução de corrente. Por quê? Porque aparece aqui uma camada de depressão. Essa camada aqui, ela é um conjunto de cargas que fica no meio do diodo, que tem a mesma tensão da fonte. Então, aqui aparece um conjunto de cargas Esse conjunto de cargas vem da fonte. Quem que cria essas cargas? A fonte. Então é interessante que existe uma conduçãozinha, que são só as carguinhas que vão para a camada de depressão. Existe uma condução, mas é muito pequena. É muito, muito pequena. Então, a fonte dá as cargas. E aí aparece aqui uma camada de depressão que tem a mesma tensão da fonte V. Se a tensão da fonte for 1 volt, a camada de depressão é fina. Se a tensão da fonte for 2 volts, ela vai aumentando. 3 volts vai aumentando. 4 volts vai aumentando. E assim por diante. Quanto maior for a tensão de alimentação mais V, maior vai ser essa camada. Existe, inclusive, o caso em que, se você chega a botar o diodo inteiro com a camada de depressão, se o diodo vem inteiro na camada de depressão, se você subir mais a tensão, o diodo passa a conduzir e pode vir a queimar, né? Isso se chama tensão Zener, tá? Quando você chega no limite ou break-off, né? Dependendo do tipo de diodo. Num diodo retificador de fonte, essa tensão é tipo 180, 200, 400 volts. Mas dependendo do tamanho do diodo, ela pode ser menor, 2 volts, 5 volts, o que for. Mas isso também não vai acontecer aqui, tá? O que vai acontecer aqui é a criação de uma camada de depressão. Então, em volta de todo PN, vai ter uma camada de depressão. No diodo, ela é igual na direita do que na esquerda. Mas no FET, ela não é igual na direita e na esquerda pelo seguinte. Essa área aqui é mais dopada. Ela é mais N, né? Ela tem uma dopagem mais forte. Então, esse lado aqui que fica para dentro, tá vendo? É pequenininho, e o lado que fica para fora é bem grande. E esse lado aqui, isso aqui tudo, são cargas que estão aqui, deixando essa região aqui eletricamente... as cargas que estão aqui, elas deixam a região eletricamente inativa, o que é uma coisa incomum, né? Normalmente, você ter mais cargas permite que a região fique eletricamente ativa, ou seja, que ela conduza mais energia. Mas não é o caso aqui. Não é o caso aqui pelo seguinte: as cargas que vêm para cá, elas estabilizam o P, deixa o P estável. Então, um elétron que vem para cá, ela deixa esse cara aqui estável, porque ele era positivo, né? Quando chega o elétron, ele fica zero, então ele fica estável. E a gente diz que essa região aqui é uma região que não conduz energia elétrica bem, porque ela não tem elétrons livres, né? Os elétrons que vieram da fonte, aliás, isso aqui está no sentido oposto. Está no sentido oposto, porque se eu estou falando que os elétrons estão se movendo, eu tenho que usar o sentido real, que é esse aqui, né? Os elétrons vêm aqui do negativo para o positivo, já que é sentido real da corrente, né? Então, os elétrons vêm aqui e estabilizam essa região P, né? E nisso que eles estabilizam essa região P, os elétrons também saem daqui e estabilizam a região N. Então, é assim que a camada de depressão acontece, né? Como é que a camada de depressão surge?
Como é que a camada de depressão surge do nada? Você liga o diodo, um lado é P, ou seja, um lado é positivo, positivo dá mais trabalho de desenhar, e o outro lado é negativo, negativo é mais rápido de desenhar. Assim que você liga isso, os elétrons vêm aqui, os elétrons vêm do negativo para o positivo. Assim que você liga, o elétron vem aqui, passa por essa região, chega aqui nessa região, ele não consegue passar para lá, porque tem a repulsão, né? O elétron vai ocorrer repulsão com essa carga negativa. Então, quando ele chega aqui, ele se acumula na região limítrofe, né? Na junção, e ele fica nesses átomos aqui de limite, e eles deixam os átomos estáveis, porque eles eram positivos antes. Então, eles deixam estável. Né? E aí, o que acontece? Como esses caras ficam estáveis, os elétrons que estavam aqui, que não tem mais a atração, né? Eles vão para lá. Então, eles deixam essa região aqui também estável. E aí você fica com umas regiões. Normalmente os livros colocam as bolinhas para dizer que é estável, né? Que não tem elétron livre. Tá? Por isso que tem essas bolinhas, se alguém estava achando isso estranho. As bolinhas servem para isso. Então, essa região aqui, ó, essa região aqui, é uma região estável, sem condução de energia, sem elétron livre. E essa região tem a mesma tensão da fonte. Se a tensão da fonte for V, aqui também vai ser V. Se eu aumentar a tensão da fonte, eu estabilizo mais elétrons dos dois lados, estabilizo mais átomos, desculpa, dos dois lados, aumentando a camada de depressão. Lembra que eu falei que sempre quando você tem cargas paradas, você tem um campo elétrico? É o que tem aqui. Aqui tem cargas paradas, ou seja, estáveis, estáticas, né? E aqui você tem, então, um campo elétrico. Então, isso aqui é um campo elétrico, são cargas paradas. E essas cargas paradas aqui, elas formam um campo. Esse campo é capaz de controlar a quantidade de corrente que passa do dreno para a fonte. Por quê? Porque se eu aumentar a grossura da camada de depressão, se eu aumentar a grossura da camada de depressão, eu consigo controlar a quantidade de corrente que passa. Então, eu posso fazer assim, ó, com a camada fininha. Se eu fizer uma camada fininha, camada de depressão fininha, vai passar uma corrente bem grande. Se eu aumentar a camada de depressão, a corrente vai diminuir. Porque vai ficar mais difícil passar energia aqui, já que a camada de depressão dificulta a passagem de corrente. Até o cúmulo e o absurdo de eu fazer assim, ó. A gente vai ver que isso não é tão fácil de fazer, mas se eu conseguisse fazer isso aqui, ó, juntar a camada de um lado com a camada de outro, a corrente então seria zero. E nisso eu consigo controlar uma corrente alta. Então isso aqui é uma corrente alta, só com carguinhas michurucas que são utilizados para formar a camada de depressão. Pergunta então, qual a corrente de um diodo reversamente polarizado? Qual o valor de corrente que você espera de um diodo reversamente polarizado? Alguém chuta aí algum valor? Corrente zero?
0, 0 é um bom chute. 0 é um bom chute porque o correto mesmo é alguma coisa perto de nanoampere ou microampere, dependendo do tamanho do diodo. Se for nanoampere, nossos instrumentos lá no Cefet não medem. Não medem. É muito pouca corrente. Nenhum dos nossos instrumentos mede. Se for microampere, nós temos instrumento que mede microampere, mas é difícil medir porque é muito pouca corrente. Quando você liga, qualquer mau contato, qualquer coisinha errada, qualquer mal conexão vai fazer você perder a leitura. Então, na prática, é zero. Na prática, é zero. É uma corrente muito baixa. Então, essa é a corrente que controla o FET. Praticamente zero. Na prática, nanoampere, na prática, a maior parte das vezes você não consegue medir. Mas essa corrente, apesar de você não conseguir medir, ela é capaz de controlar uma corrente alta. Por quê? Porque ela cria camada de depressão e a camada de depressão, ela consegue controlar a quantidade de corrente. Então, imagina aqui comigo que você tem um cano de água. Uma mangueira de água. Então, você tem uma mangueira de água passando água. Então, digamos que a água seja a sua corrente elétrica, certo? E aqui, você vai colocar uma bola. E aqui você vai botar outra bola. Pode também ser a sua mão, assim. E aí você vai fazer força nessa direção, tentando impedir o fluxo de corrente. Entende? Tum. Então você tem aqui o cano passando, ó. E aí você vai fazer força dos dois lados. Aqui e aqui. Né? Então, assim. Certo? Dependendo da força que você fizer, você pode reduzir a quantidade de fluxo de água. Então, você pode fazer a mangueira ficar quase fechada, assim. Ou você pode deixar a mangueira totalmente aberta. Esse é o funcionamento, a base do funcionamento do JFET. Você controlar a quantidade de água que passa através da tua força, né, que pressiona a mangueira. Sabe qual é o único erro dessa ideia da mangueira? É que lá na mangueira tu tem que fazer uma força grande mesmo, tem que ficar lá pressionando se você quiser paralisar a água, né? E o FET não faz força nenhuma, porque a quantidade de cargas que tem aqui, as cargas que ficam aqui depositadas durante a camada de depressão cheia, né? Elas são muito pouca energia. Então, é como se você conseguisse controlar muita água com muito pouquinha força, né? Então, isso é um efeito fantástico do JFET. É o principal objetivo de se utilizar um FET, é você fazer isso. E todos os FET funcionam mais ou menos desse jeito. Mas o JFET é o único que funciona com uma junção PN. É uma junção que forma uma camada de depressão que controla a corrente. Então, esse é o JFET. Vamos para um detalhe interessante que esse slide não mostrou, que é o seguinte. Na verdade, de verdade mesmo, a camada de depressão ela é maior em cima do que embaixo. E por que isso acontece? Então, lá naquele desenho aqui anterior, isso aqui é uma simplificação. Tá? Esse aqui já está mais correto fisicamente. Por que a camada de depressão é maior em cima do que embaixo? Porque a tensão do centro do FET, lembra que eu falei que a tensão do centro do FET é metade dessa aqui? Só que nesse ponto aqui eu não estou no centro do FET. Né? Nesse ponto A, aqui, nesse ponto aqui em cima, eu não estou no centro do FET, eu estou mais em cima do FET aqui. Ó. Aqui eu estou mais em cima. E aqui eu estou mais embaixo do FET. Como aqui está mais perto de mais V, mais perto da alimentação, a tensão aqui é mais alta do que aqui. Então, digamos que a tensão seja 12 volts, no centro é 6. Aqui em cima, por exemplo, poderia ser 10 e aqui embaixo poderia ser 2 volts. A única coisa que você sabe é que aqui é 0 e aqui é 12.
Então, quanto mais em cima você tiver, maior a tensão. Por causa disso, a camada de depressão é mais grossa em cima do que embaixo. E aí? Que droga, que diferença faz a camada de depressão ser mais grossa e mais fina? Que adianta isso? Bom, o que adianta isso é o seguinte: isso dificulta o PET de fechar completamente. Lembra que a gente estava fazendo a experiência de fechar a mangueira? A gente estava fazendo assim, né? Assim é fácil fechar. Agora eu quero ver tu fechar a mangueira assim, ó, só encostando o dedinho. É mais difícil. Tem que fazer muito mais força. E esse é um defeito típico de MOSFET. É difícil você fazer um MOSFET fechar completamente. Então é como se fosse uma torneira com defeito que está sempre pingando água. É mais ou menos isso que acontece com os MOSFETs, pelo menos com o JFET, desculpa, MOSFET não, com o JFET. O JFET tem dificuldade de fechar completamente a torneira, né, porque eles têm uma inclinação para cima, então você precisaria de uma tensão bastante alta para poder fechar completamente. O que isso pode causar? Bom, a princípio, nada. A princípio, não é um problema sério. Mas existem algumas cargas que não podem ficar ligadas. Elas precisam ser desligadas completamente. E o fato é que o JFET não consegue desligar uma carga completamente. É difícil para desligar completamente. Aí você pensa, pô, então tem outro componente que faça isso? Não. O BJT também não consegue. O BJT também é uma droga para fechar totalmente. Na verdade, nenhum componente eletrônico fecha bem, consegue isolar bem para fechar completamente a passagem de corrente. Quando isso é necessário, geralmente se usa uma chave mecânica, um relé, por exemplo, né? Ou seja, esse defeito não é um problema sério, porque é um defeito de todos os equipamentos eletrônicos que existem. Todos têm dificuldade de fechar completamente a passagem de corrente. Legal. Aqui, então, eu estou aumentando mais a tensão. Se eu aumentar mais a tensão, você consegue encostar mais aqui, mas ainda assim você vai ter uma tensão mais baixa, distanciando mais aqui embaixo, né? Então você vê que é difícil fazer o FET fechar completamente. Então, o pior caso acontece quando você chega em IDSS. Eu vou explicar esse negócio do IDSS, que ele é bastante interessante. O FET, quando ligado dessa forma, se você ligar o FET dessa forma aqui, quem está ligando, quem decide o tamanho da camada de depressão é essa fonte. Então, se essa fonte for grande, está vendo que ela está, inclusive, com o símbolo de variável, né? Se essa fonte for grande, você consegue uma distância grande de camada de depressão. Se essa fonte for pequena, a camada de depressão vai ficar aqui em volta, pequenininha aqui, né? Mas se você for aumentando essa tensão, aumenta, chega um ponto em que você passa a ter, chega um ponto de cúmulo que você passa a ter um negócio assim, ó. Mas não é possível desse jeito que eu montei o circuito. Pô, acabei fechando aqui. Falei que o FET não fecha, acabei fechando. Vou tentar não fechar. Não fechou. Legal. Desse jeito que a gente montou o circuito aqui, não é possível aumentar a tensão além do limite de forma que você tenha você encoste uma camada de depressão na camada de depressão do lado. Isso acontece pelo seguinte: se você encostar completamente, você fecha a corrente que passa. Mas se você fechar a corrente que passa, não tem tensão para criar a camada de depressão, né? E isso vai fazer com que ele se afaste. Então, é uma impossibilidade elétrica você ter uma tensão grande o suficiente que faça ela encostar.
Se você conseguisse encostar, a tensão seria zero, porque passaria a corrente, lógico. Se não tem corrente, a tensão é zero. E isso faz com que não seja possível fazer isso aqui com o FET, com esse circuito que está aqui. Com esse circuito não é possível. Então, esse circuito ele usa uma alimentação variável. Mas a gente vai ver que existe um jeito de fechar o FET muito, muito mais, praticamente encostando tudo, mas não assim, não desse jeito aqui. Né? E é o seguinte, a corrente que passa quando você chega no máximo possível no máximo possível de aproximação, essa corrente se chama IDSS, a corrente de saturação. Isso acontece a partir de um certo valor de tensão. A partir de um certo valor de tensão, você passa a ter IDSS. Quando eu mostrar o gráfico, vai ficar mais claro qual é qual é o esquema aqui desse. O gráfico está aqui, ó. Mas antes do gráfico, vamos falar outra coisa. Então, aqui eu tenho o FET ligado em 3 diferentes tensões. Então, você tem aqui uma tensão, digamos, 2 volts, você tem aqui uma tensão 4 volts e você tem aqui uma tensão 6 volts. Isso é um exemplo. Tá? Quando você tem uma tensão baixa, a camada de depressão fica fininha. Quando você tem uma tensão mais alta, a camada de depressão fica mais grossa. Quando você tem uma tensão mais alta ainda, a camada de depressão fica mais grossa ainda. Mas se eu for continuando subindo a tensão, se eu botar 18 volts, a camada de depressão chega no limite. E ela não encosta uma na outra desse jeito aqui. Então, numa tensão bem alta, digamos, sei lá, 18 volts, e eu escrevi VV em vez de V, 18 volts, a camada de depressão não encosta completamente e nunca vai encostar. Nunca vai encostar. Em 0 volts. Em 0 volts, não tem camada de depressão. Lógico. Então, em 0 volts não tem camada de depressão. Tem só os bloquinhos PN ali, não tem camada de depressão. Diz aqui para mim, qual o local que tem a maior corrente? 0, 2, 4, 6 ou 8? Ou 18. Qual o local que tem maior corrente? Alguém chuta aí para mim? Qual o local que tem maior corrente? Então, esse aqui é 0. E aqui eu botei a tensão autona, 18 volts. Então, diz para mim qual desses 5 tem maior corrente? Eu acho que é de 2 volts. É muito comum essa ideia de 2 volts vai ter maior corrente, né? Mas o fato é que 2 volts é pouca tensão para você ter corrente alta. Na verdade, fica difícil responder. A única resposta que é bizonhamente errada é você dizer que é o zero. Né? Porque se você diz que é o zero, com zero de tensão, não tem corrente. Então, essa resposta é a única. Diferença de potencial, não existe corrente. Isso, exato. Essa é a única que garantidamente está errada. As outras todas fica difícil de dizer, né, qual que é realmente a correta. E o fato é que, pode ser surpresa para vocês, mas a maior corrente acontece aqui no 18 volts. E por quê? Porque você está aumentando a tensão, ao mesmo tempo ele está comprimindo a camada de depressão. Né? E, lógico, isso você só descobre fazendo a medição. Né? E se você fizer a medição da tensão com a corrente, você encontra uma parada assim. Ó. Quando você tem 0 volts, a corrente é zero. Lógico. À medida que você vai subindo a tensão, a corrente vai subindo. Mas existe um ponto, a partir daqui, em que o FET já está tão estrangulado
que a corrente não modifica mais. Ou seja, você bota 18 volts, fica assim. Você bota 10 volts, fica a mesma coisa. Então, a corrente é sempre a mesma, né? Porque só sobrou um pedacinho pequenininho para poder passar a corrente. Então, essa corrente aqui é o limite. E a gente chama essa corrente de corrente de saturação, ou IDSS. Corrente de dreno para fonte de saturação. Esse ponto aqui, essa reta aqui, é normalmente o local que a gente usa a gente usa o FET por aqui, ó, nessa reta. E aqui a gente não usa o FET, porque a gente sabe que não vai fazer diferença a tensão, então não vai fazer diferença o nosso controle, né? Bota 10 volts, bota 18, vai dar a mesma coisa. Então a gente usa o FET aqui, entre 0 e VP, que é a tensão que a gente chama tensão de estrangulamento do FET. Então, a tensão de estrangulamento é você fechar o FET o máximo possível que ele consegue fechar. Então, abre o FET, fecha o FET. Se você aumentar a tensão, não adianta ficar tentando estrangular além do limite, né? E tem uma metáfora engraçada, que é a seguinte: imagine você tentando estrangular você mesmo. Então, eu fiquei com raiva de mim mesmo e vou me estrangular. Então, eu pego a minha mão e começo a apertar. Aperta, aperta, aperta. O problema é o seguinte: a minha força vem da minha respiração, né? Lógico, também tem meus músculos, também tem energia armazenada, mas a partir de um certo ponto eu começo a não conseguir respirar e aí eu não vou mais conseguir me estrangular. É mais ou menos o que está acontecendo aqui. A energia que o FET usa para se estrangular é a energia que ele está usando para gerar a corrente. Então o FET não consegue se estrangular assim. Porque quanto maior a tensão que você colocar, vai chegar a um ponto que ele vai fechar. E aí não vai mais ter DDP, né? E ele vai parar de fechar. Então, isso aqui é o equivalente a essa ideia de você tentar se estrangular a si mesmo. Mas e se você pedir para outra pessoa te estrangular? Aí vai funcionar, né? E essa ideia de você pedir para outra pessoa te estrangular seria o equivalente a você botar uma fonte aqui, ó. Uma fonte aqui. Uma fonte extra aqui nesse ponto. Se você botar uma fonte extra nesse ponto, aí você vai conseguir estrangular o FET muito mais, né? E vai conseguir chegar ao cúmulo de fechar ele quase totalmente, de forma inclusive mais fácil. Essa é a principal aplicação com essa fonte extra. Daqui a pouco eu vou falar melhor sobre essa fonte, mas a gente precisa de 2 dados aqui para continuar a matéria. A primeira é o IDSS, que é a corrente de dreno para a fonte source de saturação, e VP, que é a tensão de pitch, que foi traduzido na maior parte dos livros para português para estrangulamento, que é uma tradução um pouquinho exagerada. Na verdade, pitch é mais para pressionar do que para estrangular. Mas ficou bom, sabe? A gente reclama muito de tradução mal feita no português, mas essa é uma das poucas traduções que tá bom, não vou reclamar dela não, porque tá muito boa, tem muita coisa muito ridícula, muito mal traduzido, muito pior do que essa tensão. Então, estrangular ficou bom, porque você ainda pode usar o negócio de estrangular, o FET, então ficou bom pedagogicamente, essa tradução, né? E aí? E aí eu não consigo estrangular mesmo, eu quero estrangular o FET. Como eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso com a fonte extra. E se você notar, essa fonte extra está ao contrário, né?
Essa fonte está com mais para cima e essa fonte está com menos, com mais para baixo. Por quê? Porque essa fonte ela age no local do diodo, no anodo do diodo, aqui. Então, essa fonte age aqui, no anodo do diodo. Já essa fonte age aqui, no catodo do diodo. Então, se eu colocar, aqui já tem uma tensão positiva, mais de V. Se eu colocar aqui uma tensão positiva também, bom, aí ferrou. Se eu colocar aqui uma tensão maior, tipo, por exemplo, imagine que eu bote aqui 1 volt. Se eu botar aqui 2 volts, o que vai acontecer com o diodo? O que vai acontecer com o diodo que eu bote 2 volts no anodo, 1 volt no catodo? Praticamente garantido que o diodo vai explodir. Explodir? Depende do diodo, né? Depende do diodo. Um diodo de retificação não explode. Aliás, é possível que ele nem esquente. Um N4001, por exemplo, um diodo de retificação. Porque o que vai acontecer aqui é uma condução direta. Vai passar uma corrente. A maioria dos diodos que são vendidos como diodo, eles aguentam uma condução direta. Ou seja, eles aguentam corrente passando por ele. Eles foram feitos para isso. Tem diodo de 10 amperes, 50 amperes, 30 amperes, vários tipos de diodo. Agora, o diodo que tem aqui, ele é tão fininho, ele é tão pequenininho, que ele não aguenta tensão, polarização direta. Então, se você botar uma tensão mais alta do que o centro, vai queimar. Por causa disso, a gente bota aqui uma tensão negativa, ou seja, com a fonte ao contrário. Né? Se você tem uma bateria assim e ela é positiva, se você bota ao contrário, ela fica negativa. Entende? É uma questão de referência. Então, essa fonte aqui fica com um positivo para baixo. Para quê? Para garantir que nunca vai acontecer... Alô? Estão me ouvindo? Nunca vai acontecer de você ter uma tensão aqui mais positiva que o centro. Ela sempre vai ser mais negativa que o centro. Opa! Pessoal, a gente vai terminar 8 e pouquinho, então está quase acabando, hein? Lembrando que essa aula é 6h30, 8 e pouquinho. Eu botei para terminar um pouquinho mais cedo e para começar um pouquinho mais cedo, meia hora só. Então, daqui a pouco a gente está terminando. Professor, eu Oi, ia até perguntar isso. Por que o motivo que você vai começar meia hora antes? Que a galera lá no grupo da turma começou a me perguntar e eu não soube responder. Aí se você puder dar essa explicação aí, depois eu repasso para quem não está presente. Não tem nenhuma razão especial, não. Eu só resolvi começar meia hora antes. Esse horário é o horário de início mesmo da aula, né? Normalmente a gente passa para 7 horas para dar tempo todo mundo chegar. Mas nesse dia, na quinta-feira, eu tenho outro compromisso, não consigo terminar a aula 8h30. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu não me importo, o pessoal chegue mais tarde, eu deixo gravando, e aí se você chegar só às 7 horas, você começa da onde está, depois você pega o vídeo e vê o que você perdeu. Tá? Eu não tenho muito o que fazer, eu tenho esse compromisso, não consigo terminar a aula não consigo terminar 8h30. Para começar às 7 horas, eu tenho que terminar 8h30. Então, eventualmente, se a turma não puder vir ou qualquer coisa assim, me fala, mas a ideia é 6h30. Né? Então, avisa no grupo que... Eu acho que esse esquema aí de você começar 8h30 já gravando e dar prosseguimento, 6h30. que a gente pega depois tranquilo. Eu também acho tranquilo, então eu preferi assim. Só na minha aula de quinta acontece isso, na sexta eu não preciso, mas eu até melhor assim, porque às 7 horas está todo mundo aqui. Né? Quando eu começo a aula às 7, chega às 7 não tem ninguém no grupo. Então, pelo menos nisso, a aula começando mais cedo, às 7 horas garantido está todo mundo aí.
Então, acho que a aula fica mais produtiva. Mas continuando aqui, só para terminar, então, essa parte da aula, a aula está terminando. Desse jeito aqui, com a fonte extra, eu consigo fazer o estrangulamento. Eu consigo estrangular bem mais o FET do que modificando essa fonte. E isso é uma crítica que eu faço aos livros de eletrônica, porque a maioria dos livros de eletrônica começa com essa fonte aqui variável, né? Começa com essa fonte variável, e essa aqui zero. E lógico que você não vai começar com todas as fontes variáveis, senão fica difícil de explicar. Mas o fato é que essa fonte aqui nunca vai ser variável, porque essa aqui é a fonte de alimentação do dispositivo. E é muito raro um dispositivo que tenha fonte variável. Então, você, por exemplo, você tem um radinho de pilha de 6 volts, ele é 6 volts, você não vai botar 12, não vai botar 3, né? Você tem a alimentação do teu notebook, que geralmente é 18 ou 19 volts, você não vai botar 30, e nem 5. Isso não faz sentido. Você não vai ficar variando a fonte de alimentação, porque o circuito é todo feito para uma fonte de alimentação só. Então, a ideia de variar a fonte aqui é uma ideia pedagógica. Você pode fazer no laboratório também, uma ideia de laboratório, pode fazer no laboratório, variar isso aqui, ver o que vai acontecer. Agora, o fato é que ninguém vai fazer isso na prática. Na prática, é esta fonte que varia, porque essa fonte aqui é o controle. Essa fonte aqui representa o microfone, a antena, o infravermelho do controle remoto, o áudio, o vídeo, a coisa que você está amplificando. Né? Ela é variável, porque você pode falar e você pode não falar no microfone. Você pode apertar o botão ou pode não apertar o botão no controle remoto. Mas essa fonte aqui não. Essa fonte aqui ela é fixa sempre. E esse é o slide mais importante, que é o slide que você vê em que uma tensão aqui de menos 1 volt, menos 2 volts e menos 3 volts. Aqui é só um exemplo, né? Ela consegue fazer a camada de depleção variar, mas ela precisa ser negativa. Por isso eu botei o menos, tá? Ela precisa ser negativa, só para lembrar que ela precisa ser negativa. Então, menos 1 faz isso aqui. 0 é mais fininho ainda. 0 é bem fininho a camada de depleção. Menos 1, a camada de depleção sobe. Menos 2 sobe mais. Menos 3 sobe mais. E existe um ponto onde você não consegue passar, que é a tensão de estrangulamento. Então, se você chegar na tensão de estrangulamento, digamos que seja menos 4 volts a tensão de estrangulamento, você deixa o FET o máximo estrangulado que ele pode ficar, encostando em cima, né? Não sei se eu fiz legal aqui. Encostando em cima o máximo fechado. E aí, infelizmente, mesmo no máximo fechado, ele ainda passa um pouquinho de corrente. Mas é bem menos corrente do que passaria em 0. E nisso você tem um controle de tensão controlando uma corrente. E o principal esquema do JFET, o mais importante esquema aqui, é você lembrar que essa fonte aqui, ela usa muito pouca energia, praticamente nenhuma energia da fonte. E mesmo assim ela consegue fazer um controle de alta corrente vindo aqui dessa direção. Outra coisa bastante estranha nos livros é que os livros ligam o dreno para a fonte direto, né? Seria legal ter um resistor em série, né? Se fosse montar no laboratório, você nunca liga a sua fonte num dispositivo e vê o que vai dar. Um resistor em série para garantir que não vai entrar em curto, né? Mas esse resistor também poderia ser a carga do circuito, né? Bom, pessoal, então é isso. Aula que vem a gente continua com essa parte da matéria. Eu recebi uma mensagem do Luciano dizendo que acha legal colocar um pouquinho de Arduino. Vamos fazer sim, a gente pode fazer sim. Eu posso fazer depois de terminar essa parte de JFET, eu posso fazer uma apresentação de Arduino mostrando alguns circuitinhos e passa a ser Arduino esse pedaço da matéria, né? Mas esse pedaço aqui de JFET eu quero terminar para não deixar no meio. Tá certo, pessoal?
Tá certo, professor. Tudo certo, Então, professor? eu vou parar aqui a gravação